Oi, amigas! Vim contar pra vocês o meu diário do primeiro trimestre. Eu juro que eu ia gravar um vídeo assim, bem bonitinho, sabe? Sentada na mesa com um tripézinho, gravando. Bem, ok. Só que eu não me senti à vontade, gente. Eu gravei o vídeo todo, mas não achei que eu tava à vontade, então eu vim gravar outro vídeo pra vocês. Eu espero que fique bom. Eu dividi esse diário em 4 tópicos, tá? Agora eu estou com 14 semanas, mas eu vou falar ali da 7ª semana até a 12ª, 13ª semana, tá? Os 4 tópicos que eu dividi foram o bebê, meu corpo, desejos e emoções. Então, gente, sobre o bebê. Ai, o bebê nesse primeiro trimestre é muito engraçadinho. Se você tá grávida, você vai baixar um aplicativo que chama Gravidez Plus, Gravidez Mais ou Baby Center. Foi os que eu baixei. Gente, o bebê parece um filhotinho de cachorrinho, ele não parece. Ele não parece um ser humaninho ainda. Então é muito engraçadinho. E ele também é bem frágil. Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse primeiro trimestre, né? Com o nosso corpo, com o que a gente come, enfim, com a nossa barriga. Então isso, vou falar mais lá nas emoções, mas isso gera um pouquinho de medo, sabe? Porque você fica pensando, ai meu Deus, qualquer coisa eu posso perder esse bebezinho, porque ele é muito sensível. E, gente, vou falar sobre esse tópico no bebê, que é sobre a minha médica. Eu fui em uma obstetra que a minha amiga recomendou e que atendia meu plano, mas eu não gostei dela, porque eu já tinha feito uma consulta pré-gestacional com uma outra médica que eu tinha amado, só que ela não está atendendo o plano que eu estou agora. Aí fiquei super decepcionada, porque eu fui nessa médica e não gostei, achei que ela foi super cesarista, assim. Eu quero ter um parto natural, mais natural possível, é isso que eu quero, né, gente? Se no final das contas não der, tiver alguma complicação, tiver que fazer uma cesárea, tudo bem. Mas eu tô planejando um parto mais natural possível. E aí, quando eu cheguei nessa médica, ela veio com um papo assim, meio esquisito, sabe? Que dava pra ver que era uma médica que talvez teria uma tendência de me levar pra uma cesárea. Então, eu logo fui correndo embora. Tô brincando, eu fiquei na consulta, aí depois eu só não voltei. E fora isso, eu tô meio esquecida, tá, gente? Então, eu vou lembrando os eventos, assim, à medida que eu vou falar. Fora isso, quando eu entrei no consultório, depois de ter ficado esperando 1 hora pra ela me atender, eu falei, oi, bom dia, tudo bem? Ela simplesmente me ignorou. Eu sentei na mesa e ela ficou mexendo no celular. Aí, depois de uns 3 minutos, e eu já tava olhando pro Samuel assim, tipo, como assim, né? Depois de uns 3 minutos que ela falou, oi, bom dia, tudo bem? Gente, nesse ponto eu já devia ter saído. Eu não sei por que foi que eu não saí, mas eu fiquei e não gostei da consulta. Enfim, procurei, achei uma outra obstetra. Que assim, eu não amei super igual eu amei a médica que eu fui na minha consulta pré-gestacional. Mas eu gostei muito dela porque achei ela muito profissional. É uma médica que eu entendi que vai respeitar a minha escolha de parto até o final. Gostei porque ela me deu super atenção, gente. Eu fiquei 1h30 com ela no consultório, 1h40. Foi muito tempo, já tinha gente esperando lá fora e tudo. Ela me consultou toda, tirou todas as minhas dúvidas, então eu achei ela muito profissional. Aí eu fiquei com ela. E falando sobre o bebê do primeiro trimestre, gente, voltando aqui pro bebê, né, que eu já falei da médica, circulei e tal. Calma, vamos aqui no meu raciocínio. O bebê, gente, ele é uma semana mais novinho do que a gente estava imaginando. Vocês lembram que lá no outro vídeo eu falei que eu estava de 7 semanas? Pois bem, naquele vídeo mesmo, eu fui fazer ultrassom, primeiro ultrassom. E daí eu descobri que o bebezinho é uma semana mais novinho, muito provavelmente porque eu tenho ovulação tardia. Para você que não sabe o que é ovulação tardia, é justamente o que o nome diz. Você ovula um pouco mais tarde do que o normal. Então, por exemplo, no meu caso, eu menstruei, 14 dias depois, geralmente, né, nessa faixa de tempo, seria minha ovulação. Eu não ovulei, passou uma semana, aí ovulei, logo em seguida eu menstruei de novo.
E é por isso que quando tava dando 5 dias de atraso, o meu teste dava negativo, porque ainda era muito recente e isso foi se confirmar lá no meu ultrassom, que a gente viu que o bebê é uma semana mais novo. Então, na teoria, se fosse pela minha data da última menstruação, hoje eu estaria de 15 semanas. Mas, como o bebê é uma semana mais novo, eu estou de 14 semanas. Bom, meu corpo. Gente, a primeira coisa que eu senti nesse primeiro trimestre, primeiro sintoma, assim, foi de fato, o peito cresceu muito, 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 muito e muita sensibilidade. Gente, ao longo do primeiro trimestre, eu sentia muita dor. Assim, gente, eu sou professora e as crianças adoram me abraçar. Só de vê-las vindo assim na minha direção, gente, eu já tava sofrendo. Daí, quando elas me abraçavam, era um misto, assim, de carinho com dor, entende? Porque a gente não tava aguentando usar roupa direito, dormir. Eu não aguentava que as pessoas encostassem em mim. Eu não aguentava ser abraçada de tanto que doía. Agora, gente, já passou. Lógico que o peito fica um pouco mais sensível, mas não é aquela dor absurda do primeiro trimestre, tá? Isso passou. E a segunda coisa é o inchadinho na barriga. E, gente, é assim, é um inchaçozinho que talvez só você perceba. Ainda mais se você, por exemplo, no meu caso, eu tinha a barriga muito retinha. Então, logo no primeiro trimestre, assim, nas primeiras semanas, eu já tava sentindo que eu tava inchada, até contei pra vocês, né? E já fui perdendo minhas roupas ali mesmo, porque tudo que pegasse na minha barriga me incomodava. Às vezes não precisava nem ficar apertado. Se ficasse justo, já tava me incomodando. Eu não queria mais usar roupa justa que pegasse na minha barriga. E aí já começou, né, gente? Porque o peito grande não tem sutiã que caiba. A barriga que eu não aguentava que pegasse nada, as minhas calças jeans de cintura alta foram com Deus. Aí vai gerando essas coisinhas, sabe? E a outra coisa que pra mim eu acho que foi o mais pesado é a indisposição e o sono. Gente, o primeiro trimestre eu senti tanto sono, mas tanto sono, que tudo que eu queria fazer era dormir. Eu só queria dormir. E eu senti uma indisposição pra fazer qualquer tipo de coisa. Eu só queria ficar deitada na cama o dia inteiro. Só, gente, que o que acontece? Eu sou professora de educação física. E o meu trabalho é muito corporal, né? Eu lido com criança o dia inteiro, eu corro atrás de criança o dia inteiro, eu brinco com as crianças o dia inteiro. E eu dei o meu melhor nesse tempo, sabe? Eu não peguei leve, eu vou falar um pouco mais disso também nas emoções, do quanto isso me afetou. Mas eu chegava em casa e eu estava parecendo que eu tinha sido atropelada por um trator. Destruída, eu não aguentava fazer absolutamente nada. Então eu fiquei muito indisposta, muito cansada e sofri muito com isso, porque o meu trabalho me exige muito corporalmente, sabe? E nisso, o Samuel ficou responsável por absolutamente tudo aqui em casa. Tudo ele fazia, absolutamente tudo. De preparar a alimentação, a arrumar a casa, o Samuel fez. E aí já entra nas emoções que eu quero falar sobre isso. Gente, eu não tive grandes oscilações de humor, assim, de às vezes estar triste, às vezes estar feliz. Eu não tive isso. Só que eu fiquei muito... o que, assim, me deixou muito mal foi justamente essa indisposição de fazer as coisas e me sentir, de certa forma, inútil, sabe? Ou que eu não dava conta de fazer as coisas. Então, por exemplo, o fato do Samuel estar fazendo tudo aqui em casa, eu ficava me sentindo péssimo, porque eu ficava assim, nossa, eu tô sobrecarregando ele, porque ele também tem o trabalho dele. A gente divide as funções, agora ele faz todas as funções, então eu ficava me sentindo muito mal. E eu sei, gente, que é uma fase. E ele faz tudo isso de muito bom grado e nunca reclamou, sabe? É algo que tá na nossa cabeça mesmo. E eu me sentia muito mal, porque eu ficava pensando, gente, em vez de eu estar respondendo as pessoas, porque, para quem não sabe, eu também lidero uma área de jovens adultos e de jovens de Sabará, de aproximadamente 300 pessoas, e eu ficava pensando, gente, em vez de eu responder as pessoas, eu tô dormindo. E
eu queria fazer tudo do jeito que eu fazia antes de engravidar, só que eu não dava conta, mesmo dando o meu melhor, sabe? Isso me deixava muito frustrada. E, por exemplo, na escola, eu não queria demonstrar fraqueza, sabe? Então, por mais que em vários momentos eu me senti super tonta, super mal, assim, passando mal, muito por conta do calor também, aí é outra coisa, a gente sente muito calor, muito, muito, muito calor, a pressão baixa. Mesmo me sentindo tonta, assim, às vezes, passando mal e tal, eu tava tentando segurar a onda, sabe? E não peguei leve mesmo. Então, isso me deixava muito mal também, porque eu falava assim, gente, eu tô dando o meu melhor e ainda não está sendo suficiente na minha cabeça, sabe? Então, eu me senti uma péssima professora, uma péssima líder, uma péssima esposa, péssima. Não tinha tempo pra me cuidar. Então, gente, olha minha unha, até hoje. Não tinha tempo pra me cuidar, então eu ficava me sentindo mal por conta dessa indisposição, sabe? E, gente, nesse primeiro trimestre, ainda tá sendo um desafio pra mim no segundo, que é o meu trabalho. Porque, igual eu falei pra vocês, é algo que me exige muito corporalmente e que eu sei que eu preciso pegar leve, mas eu não estou conseguindo. Muito por conta de uma cobrança minha. Então, eu me cobro muito sobre o meu trabalho. Eu quero fazer tudo da forma que eu fazia antes, mas eu já não dou conta mais, sabe? E, por exemplo, uma das escolas que eu trabalho, ela não tem. Eu trabalho numa quadra e a quadra não tem cobertura. Gente, o sol, as crianças correndo e eu trabalhando debaixo do sol. Assim, foi uma grande dificuldade no primeiro trimestre que eu ainda não superei nesse segundo, sabe? Tá sendo bem desafiador, bem difícil, assim, mas nada como um dia após o outro, né? E no final do ano, para quem é professora aí vai me entender também, que a gente fica mais cansada, mais sobrecarregada, sabe? Então, eu acho que junta tudo isso também com a gestação. E eu amo o que eu faço, amo, amo, amo o que eu faço, amo ser professora, mas realmente está sendo bem desafiador conciliar, né, a gestação com esses desafios na docência. Ainda falando sobre sentimentos, gente, no primeiro trimestre, e eu acho que é isso ainda, tá? Eu tô muito apaixonada pelo Samuel. Gente, assim, do tipo de eu ficar morrendo de saudade dele o dia inteiro. E aí, quando ele chega em casa, eu chorar de saudade, de falar, ai, que saudade de você. Tô muito apaixonada por ele. Primeiro, talvez por conta dos hormônios. Não que ele não mereça, tá, gente? Segundo, porque ele tá sendo, assim, incrível. Um pai incrível, um marido incrível. E é o que eu sinto, assim, né? Quando a gente engravida, a gente tá preocupado com o bebê, óbvio e tal. E o marido ainda não tem esse sentimento, né? A ficha pra ele ainda não cai que tem um bebê. Demora pra cair, gente. Demora pra cair pra gente, quanto mais pra eles que não estão sentindo, que não sentem nada, né? E aí o que eles fazem é cuidar da gente. E é o que o Samuel tem feito muito bem. Então, assim, eu tô muito grata pelo marido que Deus me deu. Tô muito apaixonada por ele. No primeiro trimestre, assim, queria ficar grudada nele o dia inteiro. Era muito engraçado. E agora falando de desejos, tá? Desejos, gente, eu não tive muitos desejos. Um dia eu tive um desejo absurdo de comer bolo de chocolate de madrugada. Fiz o Samuel procurar Belo Horizonte inteira por esse bolo de chocolate, porque ou eu comia ou eu morria. A minha vida dependia de eu comer bolo de chocolate. E foi um dia que ele tava com um amigo dele e eu tava em casa dormindo, porque foi só o que eu fiz. Eu acordei, tipo, meia-noite, mandei mensagem pra ele e falei, amor, eu preciso comer bolo de chocolate. A minha vida depende disso. Ele encontrou um restaurante que estava fechando. Os caras abriram o restaurante só pra poder fazer um petit gâteau pra mim. E ele trouxe um petit gâteau, né, que é um bolinho de chocolate com sorvete. E eu comi. E, gente, foi só. Depois, eu senti muita vontade de comer as coisas, mas coisas assim. Por exemplo, doce. Gente, eu sempre fui formiguinha. Formiguinha, doce é comigo mesmo. Eu amo doce, mas muito antes de engravidar. Na gravidez, eu não senti vontade de comer doce.
Então, às vezes, o Samuel me oferecia sobremesa depois do almoço, eu ficava, não quero e tal. Café, sempre fui cafezeira. Cafezeira, assim, de carteira assinada, café comigo mesma. Onde você me visse, eu tava tomando café. Não tô sentindo vontade de tomar café nessa gestação. No começo, eu até tinha esses desejos, assim, um bolinho de chocolate, um docinho, café, tentei tomar café descafeinado, não gostei. Mas durante o primeiro trimestre, assim, do meio pro final, eu não queria comer doce e não queria tomar café, de jeito nenhum. Sabe o que eu queria? Fruta geladinha. E até hoje. Gente, eu só quero comer fruta geladinha. Se você me perguntasse, Larissa, o que você quer comer? Fruta geladinha. Teve um dia que o Samuel passou 4 horas higienizando, porque isso tem que ser tudo muito bem higienizado. Higienizando, cortando e guardando na geladeira fruta picadinha pra mim e salada de fruta. Que é tudo que eu quero comer. E teve um dia também que eu tava com muita vontade de comer peixe. Muita vontade de comer peixe. E no almoço eu sempre queria comer peixe. Aí depois que eu comecei a suplementar com a minha nutricionista, ela me passou um suplemento de ômega 3. E daí passou essa vontade de enlouquecida de ficar comendo peixe, sabe? Então eu acho que o nosso corpo também, ele fica pedindo coisas que ele precisa, sabe? As necessidades dele. As necessidades de vitaminas, necessidades de minerais. Eu acho que o desejo é muito ligado a isso, sabe? Então foi isso. Agora, nessa transição do primeiro e do segundo trimestre, eu comecei a voltar a ter vontade de comer doce, mas não qualquer doce, é picolé. Gente, não é sorvete. Picolé. Eu quero comer picolé. E assim, não é, picolé de limão pra cada casa. Não, eu quero comer picolé de chocolate mesmo, entendeu? De morango com ninho. Picolé. E sobre enjoo, né? Eu sei que eu falei isso lá no primeiro vídeo. Tô retomando um assunto que talvez estaria no corpo. Mas enfim, o meu diário é meio bagunçado, tá? Gente, não senti enjoo nenhum. Eu vomitei uma vez, quando eu fui fazer uma viagem bate e volta lá pra casa da minha avó, que é aniversário de 80 anos da minha avó, no interior. 6 horas de viagem. Quando eu cheguei lá, eu só queria ficar deitada, minha perna inchada, não aguentava fazer nada. Fiquei dormindo o dia inteiro. Todo mundo na cachoeira e eu dormindo. E quando eu voltei, eu passei muito mal. Na volta no carro, eu vomitei. Eu fiquei muito enjoada. No outro dia, eu fiquei deitada o dia inteiro tentando me recuperar da viagem, porque eu passei muito mal. Então, eu sinto que todas as vezes que eu faço muitos esforços físicos, assim, me demanda muito, eu passo mal. Teve um dia que eu comi hambúrguer, tava bem gorduroso. Aí, no outro dia, tive gastroenterite. Fiquei com o intestino solto. E não foi muito bom. Então, assim, eu acho que a gestação, minha gestação, e eu acho que de todo mundo, se resume a pegar mais leve. E, gente, eu sei que é difícil. Pra mim é um grande desafio, porque eu sou muito intensa. Eu sou muito agitada, eu sou uma pessoa muito ativa. Sabe? Mas eu acho que no resumo de tudo, a gente precisa pegar mais leve. É uma fase, é uma etapa da nossa vida e que a gente precisa levar muito a sério, sabe? Porque o nosso corpo, ele sente. Então, tanto de alimentação quanto de esforço físico, a gente precisa ficar atenta, sabe? Mas, gente, eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Se eu estiver esquecendo, me acompanha lá no Instagram, que eu vou contando tudo lá pelos stories. É lógico que não estou aparecendo muito porque eu estou trabalhando muito, gente, estou trabalhando muito, mas esse é papo para outro momento, assim, de contar por que eu tô trabalhando tanto. Mas vai me acompanhando lá nos stories, às vezes eu dou as caras lá, dou algumas atualizações, sabe, sobre a gestação. Mas, no mais é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Falei pra caramba, mas até o próximo diário. Estou muito animada pro segundo trimestre e vamos embora. Tchau, gente!